Agora, no Jornal da Manhã Jovem Pan, Conexão Digital. Conexão Digital. Notícias do mundo digital com o professor André da Uniguaçu. Muito bom dia a você, rádio ouvinte da Jovem Pan. Muito bom dia, Juliano. Muito bom dia, Tiago. Aqui é o professor André, coordenador do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário do Vale do Iguaçu, com mais um Conexão Digital. Hoje, eu gostaria de abrir uma reflexão, que eu acho que muitas pessoas ainda não pararam para pensar, e eu fiz, inclusive, essa reflexão ontem com um grupo de alunos do curso de Engenharia de Software, que é sobre a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela está implícita em diversos artigos de diversas leis, principalmente na nossa Carta Magna, a Constituição. Ontem até estudávamos a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o profissional da área de software, né, o engenheiro de software, ele tem uma participação bastante ativa na integralização das ações que a Lei Geral de Proteção de Dados propõe, e um dos balizadores da LGPD é a liberdade de expressão. Mas muitas pessoas ainda não construiu dentro de si, não compreendeu dentro de si o que é a questão da liberdade de expressão, né? Nós estamos num ano bastante acalorado, com diversas discussões sobre o assunto, com principalmente o nosso Tribunal Superior Eleitoral preocupado com manter uma discussão equilibrada dentro desse período eleitoral, né? Então, não discutindo nada que envolva partidos políticos, mas sim vamos discutir o que é bom para o país, né? Então, eles estão criando diversas discussões voltadas para que haja um equilíbrio nesse período eleitoral e principalmente para que as pessoas possam conviver bem e que a democracia seja o principal fator motivador de todo esse processo, né? Então o processo eleitoral existe por causa disso. Mas é muito importante que nós tenhamos a compreensão do que é o termo liberdade de expressão. Então nós temos que partir da seguinte premissa: desde pequenos nós construímos dentro das nossas casas, através dos ensinamentos familiares, eles são a base para a construção. Então são os primeiros ensinamentos, as primeiras influências da construção do ser, para que você possa conviver bem em sociedade. Ali nós aprendemos os principais princípios éticos, o que é o certo e o que é o errado. Aprendemos desde pequenininho que roubar é errado, nem que seja uma borracha de um colega, um lápis, alguma coisa. Se você sabe de quem é, automaticamente você deve devolver. Então, esses princípios básicos, essa influência familiar, ela nos baliza para que depois, quando nós tenhamos o nosso convívio social, nós passamos a construir a nossa moral, que são as boas regras para você conviver em grupos sociais. A partir de todos esses ensinamentos, nós temos que construir dentro de nós o que é liberdade de expressão. O meu ponto de vista, eu não quero que isso seja um influenciador e que não quero que vocês levem isso como uma regra, porque isso é o que eu construí para mim como o meu balizador para a liberdade de expressão, é a partir do momento que o que eu faço fere a lei, deixa de ser liberdade de expressão e vira crime. Então, uma coisa muito importante que eu tenho observado nas redes sociais, que é o tema da nossa conversa de hoje, é que as pessoas passaram para um ponto onde elas não observam, elas não construíram o seu limite. Liberdade de expressão é uma coisa. A partir do momento que você extrapola e isso começa a influenciar a vida das pessoas, eu acredito que seja um limite interessante a ser observado. Então, é importante que todos nós façamos uma reflexão para que nós entendamos o que é liberdade de expressão primeiro, para que a partir dali você estipule qual é o meu limite dentro da liberdade de expressão.
até onde eu devo ir? O que eu posso fazer no quesito liberdade de expressão, certo? Então é muito importante você entender, através de tudo que você se construiu como ser, através das suas experiências éticas dentro da família, que aprende-se depois dentro do ambiente corporativo também, existem os códigos de éticas corporativos, os códigos de conduta moral no grupo social em que você vive. Algumas empresas também têm códigos de conduta morais, e a partir desses ensinamentos, dessas convivências e junto com a legislação, você compreender o que é liberdade de expressão. Mas, para mim, a liberdade de expressão, ela vai até onde a lei diz. A partir do momento que o que eu falo fere a lei, deixa de ser liberdade de expressão e pode ser crime. Claro, você tem a liberdade de expor, porém, passa a ser crime. Nós observamos aí muitos profissionais das mídias, né, falando muitas coisas, muitas vezes, sem fazer uma reflexão se aquilo ali é o limite ou não, né? Até nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma discussão muito acalorada sobre a questão do nazismo, de profissionais da mídia, principalmente de podcast, né, um dos maiores podcasts, ou o maior podcast do Brasil, e foi o pioneiro, fazendo uma discussão um pouquinho errada sobre o tema, né? Então, não existe a possibilidade de você criar algo ou democraticamente dar visibilidade para algo que é crime, internacionalmente criminalizado, e uma coisa que foi extremamente hedionda. Então existe um limite. Então o meu limite da liberdade de expressão é a partir do momento que as minhas ações, as minhas opiniões começam a ferir a lei e automaticamente começam a influenciar a vida das pessoas. Então eu gostaria de abrir essa reflexão para que nós possamos, né, nos informar mais, buscar mais conceitos. Uma coisa muito importante, o brasileiro não tem o hábito de ler leis. Ah, professor, mas se eu quiser ler leis, eu vou ser um profissional do direito. Não, nós precisamos compreender a lei para que a partir dali nós tenhamos noção das nossas atitudes. Se o que nós promovemos, se as atitudes realizadas ferem ou não a lei. Existe um princípio muito interessante. O desconhecimento da lei não te exime da culpa. Você dizer que não sabia o que você fez é crime, não te exime da culpa, porque a lei ela é impositiva, certo? Então, a partir do momento que você teve uma atitude que pode ser enquadrado como crime dentro de qualquer lei, é um crime. Então, não importa se você sabia ou não que o que você estava fazendo era crime. Então, é muito importante isso, nós precisamos nos informar mais, nós precisamos compreender mais sobre, e principalmente construir o nosso conceito para que você saiba qual é o teu limite da liberdade de expressão. Então, eu gostaria apenas de pedir um grande favor aos nossos radioouvintes, aqueles que são pais e mães, como eu. Então, é importante observar e principalmente semear dentro das nossas casas que nós não tenhamos ações nas redes sociais, principalmente, motivados pela impetuosidade. Então, no momento de fúria, a pessoa vai para a rede social e ali escreve muitas vezes coisas que vai se arrepender. Então, nós começarmos a incutir na cabeça dos nossos filhos, que hoje estão ativos nas redes sociais, primeiro, antes de qualquer coisa, colocar-se no lugar do próximo. Se o que eu estou fazendo, eu gostaria que fizessem comigo, eu acho que é um bom balizador para que nós possamos regrar um pouquinho, nós possamos controlar um pouquinho do que está acontecendo e, principalmente, construir o nosso conceito do que é liberdade de expressão, estipular o nosso limite do que é liberdade de expressão, principalmente no mundo digital. Pessoal, deixo aqui meu agradecimento, desejo a todos uma ótima semana
e até breve com o nosso próximo Conexão Digital aqui na Jovem Pan. Você ouviu Conexão Digital com o professor André da Uniguaçu. Conexão Digital.